Sabe, a nossa relação com o dinheiro, ela vai muito, mas muito além dos números na conta do banco. Na verdade, ela é movida, moldada e, olha, muitas vezes controlada pelas nossas emoções. Então vamos mergulhar fundo para entender como essa conexão funciona de verdade. Olha, o Benjamin Franklin já mandava a real há muito tempo sobre o poder que o dinheiro pode exercer sobre a gente. E essa frase dele, nossa, ela resume tudo, né? O dinheiro é uma ferramenta super poderosa, sem dúvida, mas pode se tornar uma força que corrompe se a gente não ficar esperto. Isso nos joga direto na pergunta central de tudo isso. É uma reflexão que, sinceramente, todo mundo deveria fazer. Na nossa vida financeira, quem é que está no comando, afinal? Somos nós que mandamos no dinheiro ou é o dinheiro que manda na gente? Pois é, quando o dinheiro vira o mestre, a gente entra no que dá para chamar de servidão financeira. Tem aquele princípio antigo, né, que diz que não dá para servir a dois senhores. Se alguém decide servir ao dinheiro, as emoções viram reféns. E aí o dinheiro só vai seguindo o fluxo dos sentimentos para onde eles mandarem e isso, claro, acaba nos afastando da verdadeira liberdade. Ok, vamos ver como é que isso funciona na prática, no dia a dia. A primeira grande armadilha que a gente precisa conhecer é o tal do gasto emocional. É quando as nossas decisões de compra são, na verdade, só uma resposta a sentimentos que, muitas vezes, a gente nem percebe que está sentindo. Para a gente entender bem isso, vamos pegar a história de um empresário. Ele tinha uma reunião super importante com investidores e, um pouco antes, o que ele fez foi lá e comprou um Rolex. Um relógio caríssimo. Parecia uma compra de impulso, né? E o mais curioso, quando perguntaram por que ele comprou, a resposta foi curta e grossa. Necessidade. Ele disse que precisava estar bem apresentado para aquela reunião. Mas vamos combinar. Era mesmo uma necessidade? E é aqui que a coisa fica interessante. A razão declarada, aquela da boca para fora, era a aparência. Só que cavando um pouco mais fundo, a motivação real era puramente emocional. Um medo gigantesco de não ser aceito, de não ser respeitado por aquelas pessoas. A compra, no fim das contas, não era sobre o relógio, era sobre a insegurança dele. Isso tudo leva a gente para essa verdade aqui, que é muito poderosa. Aquilo que se sente por dentro acaba aparecendo nas ações, principalmente nas financeiras. Se as emoções não estão sob controle, são elas que governam. E quem paga a conta, literalmente, é o nosso bolso. Tá, então se o gasto emocional que vem lá da insegurança é um sinal de que a gente não está no controle, como é que se vira esse jogo? A resposta, olha, pode até surpreender. É com generosidade. A generosidade é a prova final de que o dinheiro serve a nós e não o contrário. As escrituras dão dois exemplos que são perfeitos para ilustrar isso. De um lado, a gente tem os primeiros cristãos. Eles vendiam o que tinham por vontade própria para garantir que ninguém na comunidade passasse necessidade. Isso é generosidade de verdade, genuína. Agora, do outro lado, Ananias e Safira. Eles também doaram, mas mentiram sobre o valor só para parecerem mais generosos. A motivação ali era a imagem, não o ato de dar em si. E ser generoso se baseia em princípios muito poderosos. Pensa assim, o ato de dar é algo espiritual, enquanto receber é só o fluxo natural das coisas. É por isso que gente generosa de verdade não tem medo de passar perto financeiro. Eles sacaram que a generosidade preenche um vazio que o dinheiro nunca, jamais vai conseguir preencher. Não é por acaso que bilionários como Warren Buffett e o Bill Gates acabaram se tornando alguns dos maiores filantropos que a gente já viu. Tudo isso nos leva para uma ideia maior, que é a de equilíbrio. Porque ter controle não é só sobre como se gasta ou como se doa. É sobre estar preparado para qualquer cenário, sabe? Seja de falta ou de abundância. Pensa só na chuva, por exemplo. Se chove muito pouco, o que a gente tem? Crise de seca. Agora, se chove demais da conta, a gente tem enchente, destruição. Nos dois casos, o resultado é crise. O problema não é a chuva em si, mas a quantidade, o extremo. Agora, trazendo essa analogia para o dinheiro, será que a lógica é diferente? Que a falta de dinheiro é uma crise, todo mundo sabe. Mas e o excesso? Pois é, ele também pode ser. A verdade nua e crua é que sem preparo emocional, o ser humano não sabe lidar nem com a falta, nem com o excesso. É só ver as inúmeras histórias de ganhadores de loteria que perdem tudo, que se autodestroem. Isso prova uma coisa: o excesso de dinheiro, sem controle emocional, pode ser tão devastador quanto a falta dele. Certo. Mas então, como é que esse domínio emocional se parece na prática, num cenário de risco total? Vamos dar uma olhada em como a sabedoria pode transformar o que parece ser uma crise numa oportunidade inacreditável. Vamos voltar para 2008.
O mercado imobiliário americano quebra, o pânico toma conta do mundo. Mas aí, em 2010, no pico da crise, um investidor visionário faz exatamente o contrário do que todo mundo estava fazendo. Enquanto a manada vendia imóveis com medo, ele estava comprando. Resultado, 3 anos depois, em 2013, o patrimônio dele tinha se multiplicado por 20 vezes. E qual era o segredo? A sabedoria dele estava em entender essa ideia de que para tudo existe um tempo certo. Ele não se deixou levar pelo pânico geral. Pelo contrário, manteve as emoções sob controle e conseguiu enxergar a oportunidade que o medo de todo mundo estava criando. E é aqui que a gente chega no ponto principal. A verdadeira liberdade financeira não é sobre ter rios de dinheiro. É sobre ter controle absoluto sobre ele, não importa o que esteja acontecendo lá fora. É fazer o dinheiro trabalhar a favor dos nossos objetivos, e não o contrário, ser escravo das emoções ou do pânico do mercado. E para fechar, fica aqui uma provocação. Um desafio prático, na verdade. Qual foi a última vez que a generosidade entrou em ação? Que tal exercitar esse músculo do controle emocional? A ideia é planejar uma doação que seja o dobro da última que foi feita. É um pequeno passo, mas um passo gigante para treinar quem é que está realmente no comando.